o que não fazer no concurso da Caixa na prova de redação. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês erros que vocês não podem cometer na redação para a Caixa Econômica, tá? Antes de mais nada, vamos dar uma olhadinha no que o edital prevê para a realização da prova de redação. Vamos lá, sem enrolação aqui. A prova de redação da Caixa, né, lembrando que os candidatos farão prova objetiva e prova de redação, exige a Caixa, segundo o edital, um texto em prosa do tipo dissertativo argumentativo, que é o padrão aí que nós temos em vestibulares, concursos públicos, né? Famosa aí dissertação de modo mais coloquial, tá bem? Essa prova de redação da Caixa, ela tem um valor de 100 pontos, né? O total máximo possível são 100 pontos. Falando aqui para o concurso de técnico bancário de TI, a nota mínima mudou em relação ao último concurso e, para não ser eliminado, o candidato precisa fazer no mínimo 70 pontos, né? Eram 50 em editais passados, passou a ser 70 pontos para não ser eliminado na prova de redação. Isso é bastante importante também, que você tenha em mente isso para levar isso como estratégia para a sua prova, tá? Acima disso, ela não é classificatória. Se fizer 75, 80, 90 ou 100, não vai fazer diferença na sua classificação. O que não pode é fazer abaixo de 70. Número de linhas, ficar atento que ela vai estar lá previsto o número de linhas no próprio enunciado, né, no dia da sua prova, tá bem? Além disso, vamos dar uma olhadinha no edital agora, o que é que expressamente o edital nos traz, que levam o candidato a zerar. Então, ou seja, você não pode fazer isso de jeito nenhum, porque você vai zerar na sua prova de redação, vai estar eliminado. Pode ter feito o máximo na prova de conhecimentos específicos, zerou aqui, está fora do seu concurso. Vamos lá. Olha só, segundo o edital, vai ser atribuída nota 0 para a redação daquele candidato que, primeira hipótese aqui, a letra A, fugir do tipo de texto em prosa dissertativo argumentativo, tá? Não vai fazer ali uma narração, não vai colocar um outro estilo literário ali que não seja o exigido em edital. Pode estar muito bem escrito, pode estar muito coerente com o tema proposto, mas está fora do padrão exigido, vai estar fora, vai estar eliminado do concurso, tá? Então, o tipo de texto é a prosa dissertativa, é o texto dissertativo argumentativo. Outra hipótese que faz o candidato zerar é fugir ao tema proposto, né? Fala lá para falar de sustentabilidade, ele vem e fala de compliance, sem fazer nenhuma relação, trazer nada de, né? Fugir ao tema proposto, né? Pede A, entrega B, vai zerar, tá? Pode estar perfeitamente escrita em relação a normas gramaticais, morfossintáticas, não importa. Fugiu, falou outra coisa além do que está sinalizado ali, vai estar fora, vai estar zerado a sua prova, tá bem? Outra coisa também que faz o candidato zerar, apresentar um texto que não seja, né, sobre a forma aí articulada verbalmente em língua portuguesa. Escreveu em língua inglesa, apresentou desenhos, apresentou em número, palavras soltas, né, ou texto em forma de verso. Gente, pode parecer absurdo, se está escrito no edital é porque tem gente que se arrisca, vai no concurso e se arrisca a entregar uma prova que não seja dentro dos padrões exigidos. Se está aí, é porque alguém já fez. Então, não ache absurdo. Então, tá? Não pode fugir também desse padrão aí. Escrever em português, vamos fazer um texto em francês, em inglês, pode estar muito bem escrito, está fora. Outra coisa que faz o candidato ser eliminado, zerar a redação, pode estar perfeitamente escrita. Assinou, de qualquer forma, identificou, qualquer coisa que permita identificação da prova, o candidato está eliminado. E por fim, não custa falar, tá? Não pode a redação ser feita no todo ou em parte a lápis. Tem que ser feito a caneta, né? Tem que ser feito a tinta. Fez a lápis, no todo ou em parte. Ah, fiz o rascunho, entreguei o rascunho ali, não pode... tá fora, tá bom? Essas aí são as coisas básicas que tem em edital, uma leitura do edital dá pra gente deduzir isso. Agora vamos um pouco mais profundo. Quais são os principais erros, né, que você não pode cometer de jeito nenhum? Então, o edital ele fala que você não pode, né, vamos voltar aqui, fugir ao tema proposto. Mas se você fizer ali
vai fazer um embromation ali. Eu não vou fugir completamente do tema proposto. Então, não desenvolver exatamente o tema proposto é um erro que você não pode cometer. E o que é que significa isso? Você não está fugindo 100%, você está falando até daquele tema proposto, trazendo ali aquele conteúdo. Só que você não está falando exatamente o que está sinalizado no comando da sua prova, né? Vocês vão ter ali 1, 2, 3 textos de apoio, às vezes uma charge, às vezes uma imagem, um gráfico, e vai ter o comando daquela questão. Você não seguir exatamente o que o comando daquela questão está mandando, você não vai se dar bem na prova. Vou dar um exemplo aqui, olha só. Num suposto tema aqui, olha, a importância da preservação ambiental para o futuro da humanidade. Lembrando, né, Cesgran Rio, ela gosta de temas que são temas sociais, tá? Que são um problema que se apresenta, né? E ela busca aí uma proposta de solução para esse problema, uma análise sobre esse problema. Então, é um tema completamente possível aqui dentro do âmbito da Caixa Econômica. Mas vamos lá. Aí o candidato ele vem, o que ele faz? Ele inicia o texto discorrendo sobre a beleza da natureza, a sua importância, a importância do contato com o meio ambiente, o bem-estar físico e mental que isso proporciona, dá exemplos de atividades que podem ser realizadas aí em contato com a natureza. Na sequência, o que ele faz? Argumenta que a preservação ambiental é fundamental para se garantir a disponibilidade de recursos naturais para as gerações futuras. E o candidato ainda menciona a importância da água, do ar puro, dos alimentos para a sobrevivência humana. Ele está falando de preservação ambiental, de meio ambiente? Está. Só que ele está falando exatamente do que a banca quer, do tema proposto? Não. Isso aqui é um erro gravíssimo. Tá? Ele está esbarrando ali, não está fugindo do tema. Mas ele não está falando exatamente do tema que quer. Tá falando de outras coisas aqui. Ele não traz argumentos de uma forma específica em relação ao tema proposto. Não traz nenhum dado concreto sobre degradação ambiental. Não traz nenhuma discussão sobre medidas necessárias para se proteger o meio ambiente. Fica falando em generalidades sobre a importância da natureza e os benefícios da preservação ambiental. Percebam que ele não fugiu do tema proposto que está dizendo lá que zera. Só que ele não falou exatamente da proposta que está ali. Isso não vai zerar sua prova, mas vai fazer com que a sua nota despenque. Tá? Então ficou enrolando ali, falando de um monte de coisas, até falando sobre o tema, mas não tratou exatamente. Então, muita atenção à leitura desse comando, das orientações que vão estar ali para você no dia da sua prova. Outro grande erro que você não pode cometer: não ler os textos de apoio. Vou bater o olho ali no meu comando e vou começar a escrever. Texto de apoio está ali. Eu sei que eu não posso copiar mesmo, então vou. Não, opa, ele não está ali de graça. Texto de apoio não estão ali de forma jogada aleatória. Eles são a referência para que você não se perca, tá? Porque você tem um direcionamento naquele assunto e trazem sim dados que são relevantes que vão auxiliar você a produzir o seu texto. Então, já com a dica anterior de não fugir, de fugir, né? De não trazer exatamente ali o que é o comando daquela questão que é, são esses textos, né? Figuras, tabelas, esses textos orientadores que estão ali, que vêm antes do comando da sua questão, é o que vão dar a sua baliza. Olha, é por aqui, é esse assunto que a banca quer que eu fale. Ali você destaca, isso você pode arriscar ali, pode marcar lápis ali, né? Quais são os tópicos mais importantes. Só lembrando de uma coisa, até destaquei aqui: não copie, não faça cópia literal de texto de apoio. O que está escrito lá em cima não vai ficar copiando, transcrevendo lá embaixo. A ideia não é essa, tá bom? Não faça isso também. Mas use como um norte, use como uma baliza ali para que você não se perca e não acabe desviando do tema proposto. Então, leia sim com atenção, anote, marque ali, já vai fazendo um destaque ali quais são os tópicos importantes, já vai, ao ler, já vai produzindo ali um esqueleto, um mapa ali de como é que vai ser
a sua redação, tá bom? Outro erro que você não pode cometer: não usar folha de rascunho e não revisar. Folha de rascunho tá ali, ela é importante. Use a folha de rascunho. Ela ajuda você a resolver os seus problemas, sobretudo no que diz respeito a dois tópicos que são cobrados, que é a concordância e a coerência do seu texto. Quando você monta ali o seu rascunho, você vai verificar se não tem palavras repetidas, se o texto está coeso, se eu estou fazendo um bom uso dos meus conectivos, tá? Conectando o texto de uma forma, porque conexão, coerência, você não está repetindo coisas, falando de uma coisa, falando a mesma coisa de novo, tá? Tudo isso é no seu rascunho, porque o rascunho você vai produzir, vai dar é tudo rápido, o tempo, né, é importante, mas você vai revisar esse rascunho e aí sim passar limpo a sua redação, tá bom? Então, use sim o seu rascunho, ele é importante para que você produza um bom texto, sobretudo na coesão e na coerência desse texto. Agora, uns erros mais assim, vamos afunilando um pouco mais. Escrever, extremamente comuns. Aqui eu trouxe para vocês erros que são os top, assim, os mais recorrentes, tá? Então vamos lá. Escrever parágrafos com apenas uma frase longa. Aquele que você não respira. Se você for ler, você vai perder o fôlego, você não vai respirar. Porque não tem ponto e, tá? Aquilo não vai cair bem aos olhos do seu examinador, tá? Vai mostrar que você não tem o domínio ali da língua portuguesa. Então, pelo menos duas frases em cada parágrafo. Isso também vai ser avaliado, tendo aí progressão de ideias entre essas frases, de forma que você não seja repetitivo, não diga a mesma coisa na segunda frase do que disse na primeira frase, tá? De novo, aí volta a questão do rascunho. No rascunho você vai conseguir, a hora de rever, né? Você vai conseguir identificar aí eventuais problemas com essas frases que são, né? Esses parágrafos de frase única que ficam aí até difícil de fazer a leitura. Tenta imaginar lendo aquilo, não tem ponto, vai faltar ar ali para sua leitura, tá bom? Erros comuns também que você não pode cometer, aqui jamais afunilando ainda, erros morfossintáticos. Eu trouxe aqui os dois que são o top aqui, os dois mais recorrentes. Existem outros. Por isso aqui, treinando, 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 língua portuguesa e treinando redação é que você vai lapidando aí, fazendo aí, né, tirando esses erros caso eles aconteçam. Mas tem dois aqui que eles doem os olhos aqui do seu examinador, tá? Eu trouxe os dois que são mais aqui e exemplos deles. Quais são os dois grandes erros aqui morfossintáticos? O primeiro deles é o uso do pronome onde, sem fazer referência à ideia de lugar. E outro que é o emprego incorreto de pronomes demonstrativos, né? Este, esta, esse, essa e aquele, aquela. Relação ao uso do onde, me dói bastante o ouvido quando eu ouço, isso é muito comum. Cada vez mais se usa onde para qualquer tipo de referência, qualquer tipo de ideia, tá? Onde ele está se referindo a um lugar. Se não for para se referir a um lugar, o uso está incorreto. Como assim? Vamos lá, exemplos para vocês. Ao invés de usar em que, no qual ou nos quais, o candidato usa onde. O livro Onde Aprendi sobre Astronomia era muito interessante. Opa, lugar incorreto, tá? O certo seria o livro no qual aprendi sobre astronomia era muito interessante. Então, se policiem isso, olha no dia a dia de vocês, cada vez mais é um dos grandes erros que eu ouço, bastante recorrente, tanto na língua falada quanto na língua escrita, é esse uso do onde sem fazer referência à ideia de lugar, tá? Ele chega a doer a vida da gente. Então, se policiem bastante na língua falada de vocês, porque isso vai ajudar na hora de escrever. Olha outro jeito aqui que o onde realmente também é usado muito de forma equivocada. Usar o onde ao invés de quando. Isso é extremamente comum. Onde cheguei em casa e preparei o jantar, tá? O correto é quando eu cheguei em casa e preparei o jantar, tá?
Então, isso é muito comum, às vezes em texto, a pessoa vai falar, ah, eu estava não sei o que, daí onde eu cheguei em casa, opa, não, onde não, quando eu cheguei em casa. Então, atenção para esse uso, ele é o top ali, o top 2 ali, ele está entre os dois maiores erros aí, comuns em redações. Outra questão aí do esse, essa, este, esta, tá? Então, um erro muito comum é usar o esse para algo próximo. Esse livro aqui na minha mesa é o que eu preciso. Opa, ele está próximo de mim. Então, este livro aqui na minha mesa é o que eu preciso. Pense sempre nessa localização, né? Esse aí, este aqui, tá? E quando se referir a alguém também, sempre colocando né, essa pessoa aí no centro, então vocês não vão errar, tá? E também, é claro, né, masculino e feminino, esse, essa, este, esta, aquele, aquela, tá? Esses são os grandes erros aí que acontecem, fiquem atentos a eles. Além disso, não dá para falar numa redação sem ter uma letra legível. Não estou dizendo que a letra precisa ser bonita. Não precisa ficar saindo aí preocupado fazer caligrafia para ter uma letra bonita. Não, a questão não é essa. Ela não pode ser ilegível no ponto do seu examinador chegar e não conseguir entender o que está escrito ali. Ele não vai fazer isso. Ele tem dezenas, às vezes centenas de provas para ser corrigidas, não vai ficar adivinhando o que está escrito ali, tá? E já aproveitando uma dúvida muito recorrente, perfeitamente possível, não há problema nenhum em redigir a redação, tanto em letra de forma, né, chamada letra de imprensa, quanto na letra cursiva, alguns chamam de letra normalista ali. Então, não importa. O que não pode, por favor, é misturar uma com a outra, né? Metade da redação em uma e metade na outra. Não. Mas, no meu caso, por exemplo, né, eu escrevo somente em letra de forma. E uma atenção, né, isso eu tomo bastante cuidado também, né? Sobretudo na letra de forma, quando for escrever. Diferenciar as maiúsculas das minúsculas, tá bom? Isso é bastante importante. Mas não há problema, não há restrição nenhuma em usar uma ou outra, tá? Olha só, um grande problema também aqui, e aí sim, né, juntando tudo aí, não controlar um tempo. Um erro que você não pode cometer é deixar de controlar o tempo. Lembrando que a prova da Caixa serão 5 horas para fazer o quê? Resolver 60 questões, fazer a redação, lembrando que a redação nós temos o rascunho e o definitivo, e também o tempo para preencher o gabarito das 60 questões. Então, um erro muito grande, não pode cometer, é não gerenciar o tempo. Por isso que é importante simular. Fazer um simulado aí, colocar 60 questões da Caixa, distribuídas dentro daquele número exato lá. Porque uma coisa é resolver uma questão de português, outra de informática, é diferente, o nosso ritmo é diferente, tá? Varia de cada um para cada um. Então, faça um simulado com as 60 questões, com a redação e também o tempo para preencher o gabarito. É fácil achar gabarito aí. Coloca um gabarito qualquer ali, né? Não precisa ser exatamente o igual, mas o da Sesgranri não é difícil de achar também. Preencha ali e cronometre isso, tá? Não deixe de ir para a prova sem fazer pelo menos um teste desse, para você ter uma noção, para não ficar o quê? Não ter tempo de passar gabarito, não ter tempo de passar a sua redação a limpo, tá bem? Ou começou pela redação, vai resolver questão correndo. Não cometam esses erros, tá? Então, se policiem, vê se tá cometendo alguma coisa dessas, não deixa para a última hora, façam um simulado, levem todas essas dicas aí que vocês vão fazer com certeza uma boa prova lá da Caixa Econômica.